Salve, salve, rapaziada! Tudo bom com vocês? E aí, tranquilidade? Vamos lá então começar aqui uma videoaula que a gente vai trabalhar essa semana sobre a independência dos Estados Unidos da América. Fechado? Então vamos lá. Primeira coisa importante que a gente precisa então entender é interpretar como foi a colonização, né, daquilo que era conhecido como as 13 colônias da Inglaterra, né, as 13 colônias da América do Norte. Tá aqui uma imagenzinha de um mapa para vocês terem um pouco aí a noção, né, de que este é o primeiro território ocupado na América do Norte, tá certo? Então a gente está falando da costa leste, né? Olha aqui, ó, a cidade de Nova York, tá certo? A ilha de Manhattan. Então a gente tem essa como sendo a primeira ocupação desse território. A gente sempre tem que fazer aquele exercício que é muito básico, mas é muito explicativo pra gente. Quando eu quero saber qual país colonizou qual país, eu posso recorrer à língua falada naquele território. Então, qual é a língua que se fala nos Estados Unidos? O inglês. Logo, quem colonizou esse território? Os ingleses. Perfeito? Então a Inglaterra começa a ocupar todo esse território aqui a partir do século XVI, né, no século XVII. Mas esse território ele precisa ser muito bem compreendido na sua divisão. Então eu vou mostrar aqui um outro mapinha para que vocês percebam que a gente divide as 13 colônias da América do Norte entre as colônias do Norte e as colônias do Sul. Por que é tão importante ter em mente essa divisão? Porque há uma diferença muito sensível na colonização desse território, galerinha. As colônias do Sul, elas seguem uma linha muito próxima daquilo que a gente tem na colonização do Brasil. Estão lembrados daquela ideia da plantation? Ou seja, uma colonização que visa um único produto, ou seja, a monocultura, que tem como fonte de trabalho a escravidão para intensificar os lucros. Todo esse produto ele é destinado ao mercado externo exclusivamente, né? Tudo isso forma, então, aquilo que a gente conhece como plantation, né? Uma colonização muito típica dos territórios da América do Sul e da América Central. Nos Estados Unidos, a gente tem algo parecido? Temos nas colônias do Sul. Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul e a Geórgia. E nas colônias que a gente está chamando aqui ó, de Centro-Norte, né, que também era conhecido na época como a Nova Inglaterra. Aí, muita calma. Essa colonização ela é uma colonização muito diferente. As colônias aqui do norte, que estão em roxinho para vocês aqui nesse mapa, elas seguiam uma forma muito mais livre de organização social, política e econômica. Tá? Então ali a gente não tinha plantation. Por quê? Porque para a gente recordar, então, colônias do Centro-Sul, a gente tem um esqueminha que vai do trabalho escravo, certo? O produto é sempre uma monocultura voltado para a exportação em grandes quantidades de terra, um latifúndio. Esse é o modelo da plantation. Qual que é o modelo que é o modelo aqui das colônias do sul, tá? Qual que é o modelo de colonização das colônias do norte? Ele é muito diferente. O trabalho, ele basicamente é livre. Cuidado, não significa dizer que não tem escravos aqui. Tem. Mas o cerne da questão, né, o modelo de trabalho é o trabalho livre. Qual que é a divisão fundiária aqui? Em larga escala? Latifúndios? Não. É uma pequena propriedade de terra, tá certo? E, fundamentalmente, os produtos que são feitos aqui nessas colônias, eles não são destinados exclusivamente ao mercado interno, tá certo? Isso, então, vai criar uma questão muito diferente aqui para essas colônias do norte. E por que, então, que elas poderiam ter esse modelo de colonização muito mais livre, né? E todas as consequências que isso cria? Porque a Inglaterra não estava tão interessada aqui nesse território. A Inglaterra está interessada nas colônias do sul, que vão produzir basicamente algodão. Mano, você sabe o que a Inglaterra está fazendo ali no século XVII? Revolução Industrial. Percebe? Então, durante esse processo, século XVII, século XVIII, a Inglaterra está produzindo cada vez mais tecidos. Qual que é a matéria-prima dos tecidos? O algodão. Algodão produzido aqui e exportado, destinado para a Inglaterra. Fechou até aqui? Agora, nas colônias do norte, o que a gente tem, então? Qual é o principal produto ali
desenvolvido. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Os principais produtos que eram desenvolvidos aqui, ó, principalmente a gente tem então alguns tecidos, madeiras, né, o rum produzido nesse território. E esse território aqui, ó, do norte, é um território então muito mais livre. Qual que vai ser a grande contradição criada e a grande diferença, né, formada entre as colônias do sul e as colônias do norte? Enquanto essas colônias aqui vão ser, né, de exploração propriamente dita, ou seja, não vai se desenvolver um mercado interno, muito menos uma elite colonial muito forte, aqui vai ser diferente. Aqui você vai ter um mercado interno muito potente, tá certo? Com muito dinheiro circulando, e isso faz com que nasça nessas colônias do norte aqui uma elite própria, local desse território. Tá claro até aqui? Vamos seguir então? Então, quando a gente pensa nessa diferença, a gente percebe como que essa ocupação e essa colonização das 13 colônias, ela deve ser dividida aqui, como eu estou dividindo no mapa. E isso também revela pra gente, né, como as colônias do norte, ó, as colônias do norte, pintadinhas aqui bonitinhas, elas tinham uma especificidade muito clara, tá? Essas colônias, elas faziam um negócio, né, com territórios que não eram os territórios da sua própria metrópole. Então, a relação das colônias do norte com a metrópole, ela basicamente não existia. Ela era muito reduzida, percebem? Por que ela era reduzida? Porque a metrópole, a Inglaterra, não tinha um controle, não estava muito interessado naquilo que era produzido nessas colônias do norte. Portanto, elas tinham a liberdade de comercializar com quem elas bem entendessem. Esse mapa deixa isso muito claro pra gente. Dá uma olhada aqui o que esse mapa revela, né? Essas colônias do centro-norte aqui, elas exportavam rum, armas e tecidos para a África. E o que elas trocavam aqui? Elas vendiam esses produtos e da África elas pegavam escravos e ouro. Percebem? Então, vamos pensar aqui, vamos raciocinar junto. Sai daqui esses produtos, rum, armas e tecidos, vem até a África. Na África você vende isso e você compra escravos e ouro. E você faz o quê? Volta para as colônias do norte? Não. Antes você para aqui, ó, na América Central. Cuba, Jamaica, todas essas colônias aqui que produzem muito açúcar e muito algodão. E aqui você faz o quê, então? Você pega esses escravos e ouro e você vende. Porque você tem uma mão de obra escrava muito forte nesse território. E aqui, então, você faz o quê? Você troca isso por açúcar, melaço de cana, né, farinha, madeira, e a partir disso, então, você leva esse, principalmente o melaço, né, para de volta aqui às colônias do norte. Vocês estão percebendo que isso forma um triângulo, galerinha? Estão percebendo, né? Esse é o nosso famoso comércio triangular. Começa aqui nas colônias do norte, vai até a África, da África passa para a América Central e depois retorna para as colônias do norte, para a Nova Inglaterra. Certo? Essa é a organização, então, que a gente vai ter num período colonial dos Estados Unidos. Só que tudo muda. Tudo muda quando França e Inglaterra, inimigos mortais, começam um quiprocó danado que ficou conhecido como a Guerra dos 7 Anos. O que é a Guerra dos 7 Anos, galera? Um conflito ali entre França e Inglaterra. Um conflito que está baseado na Europa, mas que tem muito que ver com o próprio Estados Unidos, com as colônias que a Inglaterra e a França vão ter nesse território, certo? Esse conflito, então, né, que envolveu ali, que durou de 1756 até 1763 e que opôs Inglaterra e França, teve como nação vitoriosa a Inglaterra. Porém, os custos dessa guerra, eles foram muito grandes para a Inglaterra. E para tentar resolver isso, a Inglaterra olha com mais carinho para essas colônias do norte aqui que estão lucrando muito com esse comércio triangular. Então, o que a Inglaterra ela vai fazer, né, para tentar sanar as suas dívidas? Ela vai, pela primeira vez, controlar o comércio e a economia dessas colônias do norte. Percebem como isso vai gerar um problema?
Por que vai gerar um problema? Porque até então esses territórios eles eram livres, absolutamente livres. Quando então a Inglaterra olha para esse lugar e tenta controlar para sanar suas dívidas, essa galera vai falar: como assim agora vocês vão tentar nos controlar? Não vai dar certo, percebe? O ponto é, como que a Inglaterra tenta controlar isso? Com uma série de leis que basicamente vão criar tributos, impostos para que essas colônias do norte paguem e gerem dinheiro para a Inglaterra, certo? Quais são essas leis, galerinha? A primeira que vai ser publicada aqui em 1773 vai ser a lei do chá. Né? Essa lei do chá vai conceder o monopólio do comércio de chá às companhias das Índias Orientais. Ou seja, essa galera que tá aqui, ela não pode mais comprar chá de quem ela bem entender. Ela vai ter que comprar chá da Companhia das Índias Orientais, que é organizada e que é controlada pela Inglaterra. Então vocês estão percebendo? Agora, essas colônias aqui, elas não podem mais comprar chá de quem elas quiserem. Vai ter que comprar de um lugar, de uma companhia específica. O que isso vai acontecer? Vai encarecer o produto. Vai ficar mais caro para esses caras comprarem chá. E por que a Inglaterra está fazendo isso? Porque aí a Inglaterra vai vender mais o seu chá, percebe? E vai fazer com que essa companhia, que é da Inglaterra, lucre cada vez mais e isso vai gerar imposto para a rainha. Percebem? Essa é a primeira lei, então, a lei do chá. Uma lei de monopólio. Reflita comigo. Monopólio combina com a liberdade que essa galera tinha aqui? Não combina. A segunda lei vai ser a lei do açúcar, tá certo? A lei do açúcar. O que essa lei do açúcar vai dizer? A lei do açúcar, ela vai dizer o seguinte: todos os produtos derivados do açúcar que forem comprados por esses colonos aqui de lugares que não forem da Inglaterra vão ter um tributo muito alto. Na prática, significa que esses colonos eles não podem mais vir até Cuba, de colonização espanhola, e comprar um melaço de cana para levar aqui e fazer o rum. Agora eles vão ter que comprar da Jamaica, percebem? Qual é a questão disso? Em Cuba é muito mais barato. E se comprar em Cuba, você vai ter que pagar imposto. Então o que a Inglaterra está fazendo? Está controlando a liberdade desses colonos com a lei do açúcar e com a lei do chá. Percebem? E para somar a essa lei, vai também ser criada a lei do selo. Todas as correspondências, todos os jornais, tudo que é impresso, que circula aqui nas colônias, nas 13 colônias da América do Norte, vai ter que pagar um imposto para poder circular. Isso está ferindo a liberdade de pensamento e de circulação das ideias. Ou seja, a lei do selo, a lei do açúcar e a lei do chá vai ser a expressão de um primeiro controle que a Inglaterra vai ter dessa colônia aqui, que sempre gozou de muita liberdade. Portanto, é óbvio que vai acontecer uma forte reação por parte dessa galera aqui. Reação essa, galerinha, que vai ser orientada por tudo aquilo que está circulando de novas ideias, um novo pensamento, uma nova ideologia, uma nova filosofia que está embebedando a Europa e que está invadindo todo o território da América. Eu estou falando do quê? Do quê? Do iluminismo. Ou seja, essa galera aqui que sempre foi livre, pela primeira vez está vendo a sua liberdade se esvairir, justamente no momento em que uma série de filósofos está defendendo o pensamento voltado para a liberdade. Esse pensamento vai influenciar decisivamente o processo de independência das 13 colônias. Como? A primeira reação que os colonos vão ter vai ser aquela reação mais clássica e mais direta
de quando você tem alguma liberdade e tiram de você essa liberdade. Uma reação violenta. Em dezembro de 1773, os colonos da América do Norte elas vão reagir à lei do chá, lançando ao mar carregamentos de produtos transportados pela Companhia das Índias Orientais, num evento que ficou conhecido como a Festa de Chá de Boston. Um monte de carregamento dessa Companhia das Índias Orientais vai ser lançado ao mar, que eles estavam ancorados lá em Boston, e vai ser lançado ao mar. Ou seja, uma reação. Olha, Inglaterra, não estamos nem um pouco satisfeitos com essas leis proibitivas que vocês estão criando para nós. O que a Inglaterra faz? Ela intensifica esse controle. E cria, então, né, aquilo que eu gosto sempre de pensar como sendo o fogo que vai desencadear o processo de independência dos Estados Unidos. Em 1774, reagindo ao evento lá de Boston, o parlamento britânico criou as leis intoleráveis. O que são essas leis intoleráveis? As leis intoleráveis elas são um conjunto de leis que vai dar ao parlamento britânico e à marinha da Inglaterra o controle de toda a manifestação que vai acontecer nas 13 colônias. Ou seja, se alguém nas 13 colônias resolver se manifestar, resolver promover qualquer tipo de manifestação contra aquilo que eles estão sofrendo, a marinha inglesa vai, descer a porrada nesses manifestantes. Por isso que elas ficaram conhecidas como as leis intoleráveis. E quanto mais você reprime, mais o pensamento vai se desenvolver e mais essa galera vai se radicalizar. Portanto, quando a Inglaterra promulga as leis intoleráveis em 1774, é o primeiro momento em que acontece na Filadélfia o primeiro Congresso Continental, que tem como princípio o quê? Negociar. Sentar com a Inglaterra e negociar. Inglaterra, tá muito pesado aqui pra gente, é muito imposto, é muito controle. A gente precisa conversar. O que a Inglaterra faz? Ela intensifica fortemente a repressão. Ou seja, eles sentaram para negociar e o que eles tiveram como resposta? Mais porrada. Portanto, embebedados pelo pensamento iluminista, com os ideais de liberdade e de criação de um novo modelo político, os colonos da Inglaterra, os colonos da Nova Inglaterra, né, os colonos das 13 colônias da América, vão sentar no segundo Congresso Continental da Filadélfia, em 1776, e vão aprovar a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Há uma guerra que se forma a partir deste momento. Porque é óbvio que a Inglaterra não vai aceitar de maneira nenhuma essa independência. Então, os Estados Unidos começam a lutar pela sua independência em uma guerra bastante sanguinária, muito difícil para os próprios colonos e que vai terminar sim com a vitória dos colonos sobre a Inglaterra. Essa guerra, galerinha, ela é bastante complexa, muito interessante, tá? Por uma série de fatores. E eu tô deixando aqui, na descrição do vídeo, alguns links para que vocês possam aí, se alguém tiver interesse, em aprofundar, né, essa disputa entre a Inglaterra e os Estados Unidos, que tem uma participação muito forte, muito decisiva dos franceses, tá? Então, quem tiver aí interesse, dá uma olhada nesses links que eu tô colocando aqui na descrição, para vocês aprofundarem mais o assunto. A questão é, em 1783, após, né, esse conflito, finalmente a Grã-Bretanha vai reconhecer, por meio do Tratado de Paris, a independência dos Estados Unidos. Em 1787, vai ser aprovada, então, a primeira Constituição que vai ter lugar, né, nos Estados Unidos e que vai, então, trazer várias novidades para a gente e que vai ser o grande fundamento, né, a grande luz, o grande norte para todas as outras constituições que vêm a partir daqui. Por quê? Essa Constituição ela vai ser a primeira que vai organizar um Estado como uma república federativa e
presidencialista, ou seja, um presidente, o chefe desse estado, vai ser eleito pelo povo. E, sobretudo, este chefe aqui, ele não vai ter poderes absolutos. Ele vai, né, esse estado vai ser dividido em executivo, legislativo e judiciário. É a primeira vez na história da humanidade em que nasce um estado com essa divisão dos três poderes. Por isso que a independência dos Estados Unidos é tão importante, tão emblemática pra gente, porque ela pega o iluminismo que está sendo dividido na Europa, está sendo difundido na Europa e vai aplicar essas ideias iluministas na prática. Essa Constituição, que está aqui bonitinha, uma cópia dela, vai ser o mote da nossa análise na aula que a gente vai ter daqui a pouco, inclusive. Espero que vocês estejam assistindo esse vídeo no momento em que ele deve ser assistido. E daqui a pouquinho a gente vai fazer uma atividade, um exercício sobre essa Constituição, para tentar entender como que o iluminismo está aplicado aqui dentro. Percebem? O ponto é, essa Constituição aqui, de 1787, ela não vai ser uma Constituição que vai resolver todos os problemas e todas as questões da desigualdade que existe nos Estados Unidos. E por que isso? Porque essa Constituição aqui exclui os negros e exclui os indígenas. É uma Constituição que mantém a escravidão. Olha que absurdo. Uma Constituição que fala de liberdade, que fala de igualdade. Todo mundo é igual perante a lei. E os escravos, eles são iguais perante a lei? Não. Portanto, este processo de independência, que também exclui os indígenas, e é por isso que os Estados Unidos eles vão sair desse território aqui pequenininho para chegar a esse território todo gigantesco aqui, fazendo isso, oprimindo, pegando terra, matando indígenas. Percebe? Então, essa Constituição aqui, ela não vai reconhecer o direito das populações que foram levadas aos Estados Unidos por meio da escravidão, muito menos da população que já estava ocupando aquele território. É uma Constituição que fala de igualdade, mas que não reconhece estes povos como iguais. Ou seja, é uma Constituição que visa apenas os interesses econômicos daquela elite que fez a independência. Percebem? Então, os ideais de liberdade e igualdade do iluminismo, eles vão servir neste processo de independência para apenas um grupo, para apenas uma classe social. E os negros e os indígenas vão ser vítimas de um genocídio muito grande a partir da independência dos Estados Unidos. Fechado? Então é isso, galerinha. Essa é a independência dos Estados Unidos. Tudo nosso e nada deles. Um beijo no coração de vocês.